Ela limpava banheiros há 2 anos quando o milionário riu na cara dela e disse: "Se conseguir consertar isso, vira gerente." Ninguém esperava que ela fosse aceitar o desafio. Sofia Mendes estava ajoelhada no banheiro da diretoria, esfregando o piso de mármore quando ouviu as vozes exaltadas vindas da sala de reuniões. Durante anos naquela empresa de tecnologia, havia aprendido a ser invisível, mas também a compreender mais do que qualquer um imaginava. "O sistema travou novamente", gritou uma voz que reconheceu como sendo do diretor de TI, Carlos Andrade. "Vamos perder o maior contrato da história da empresa se isso continuar." Sofia parou e prestou atenção. Conhecia bem aquele problema. Durante as limpezas noturnas no setor de TI, havia observado os programadores em desespero, estudado os códigos expostos nas telas, visto exatamente onde estava a falha que ninguém conseguia encontrar. "Quanto tempo precisam para resolver?" perguntou uma voz grave e autoritária. Roberto Silva, o milionário implacável conhecido por dispensar funcionários sem hesitação. "Não sabemos, Sr. Silva. Nossos melhores profissionais trabalham nisso há tempos, mas parece impossível." O coração de Sofia apertou. Ela sabia a solução. Antes de se tornar faxineira, havia sido programadora sênior, formada em ciência da computação. Sua carreira promissora desmoronou quando o ex-marido falsificou documentos colocando-a em um escândalo de fraude. Mesmo inocente, ninguém mais queria contratá-la. Com um filho para sustentar e sem alternativas, aceitou o emprego de limpeza. A memória daqueles primeiros dias como faxineira ainda doía. Lembrava-se da vergonha de vestir o uniforme pela primeira vez, de explicar para Pedro por que mamãe agora limpava escritórios em vez de criar programas de computador. O menino, então com apenas 9 anos, havia perguntado se ela estava sendo punida por alguma coisa. A inocência da pergunta havia quebrado seu coração. "Talvez devêssemos terceirizar", sugeriu o diretor financeiro. "Existem empresas no exterior que fazem por muito menos." "E dispensar toda a nossa equipe técnica?" Roberto questionou friamente. Sofia sentiu a indignação crescer. Conhecia cada programador dali, via sua dedicação diária. Durante as madrugadas, quando fazia a limpeza e eles ainda estavam trabalhando, havia presenciado suas frustrações, seus pequenos sucessos, suas teorias sobre o que estava causando as falhas. Eram pessoas brilhantes, apenas perdidas num labirinto digital que ela poderia facilmente navegar. Havia uma ironia cruel em limpar as mesas, onde códigos complexos ficavam expostos, sabendo que poderia corrigi-los em minutos. Mais de uma vez, havia sentido vontade de deixar uma nota anônima com sugestões, mas sempre se conteve. Faxineiras não davam conselhos técnicos para programadores. A porta se abriu abruptamente. Roberto entrou falando ao telefone, parando ao ver Sofia no chão com os materiais de limpeza. "Ligo depois", disse ele, desligando e olhando-a com irritação. "Não deveria estar aqui durante nossa reunião." Sofia levantou-se tirando as luvas. "Perdão, Sr. Silva. O supervisor solicitou limpeza urgente antes da visita importante." Roberto a examinou com o olhar gelado usado para avaliar funcionários prestes a serem dispensados. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária da limpeza. Durante todos esses anos, ele havia passado por ela centenas de vezes sem nunca realmente vê-la. Era como se ela fosse parte da mobília, um elemento do cenário que simplesmente existia para manter tudo funcionando nos bastidores. "Ouviu nossa conversa?" perguntou, cruzando os braços. Sofia hesitou. Mentir seria seguro, mas algo dentro dela cansara de ser invisível. Cansara de fingir que não entendia discussões técnicas que aconteciam ao seu redor. Cansara de ser tratada como se não tivesse cérebro, apenas músculos para esfregar e limpar. "Ouvi sobre o problema no sistema", admitiu. Roberto riu sem humor. "Claro, nossa faxineira entende de programação, que conveniente." O sarcasmo doeu profundamente. Sofia conhecia aquele tom. Havia enfrentado variações dele durante anos. Era o som do desprezo disfarçado de diversão. A música favorita de pessoas que se sentiam superiores baseadas apenas em circunstâncias. "Já trabalhei com programação", disse baixinho. "Sério?" Roberto ergueu uma sobrancelha, divertindo-se. "Em que escolinha de informática?" Sofia sentiu as bochechas ardendo.
Cada palavra dele era como sal numa ferida que nunca havia cicatrizado completamente. A ferida da perda de identidade profissional, do talento desperdiçado, dos sonhos arquivados. Formei-me em ciência da computação e trabalhei como programadora sênior durante anos. Roberto parou de rir, estudando-a atentamente. Pela primeira vez realmente a viu. Notou a postura ereta apesar do trabalho humilde, a articulação clara das palavras, a inteligência que brilhava por trás dos olhos cansados. Se é verdade, o que faz limpando banheiros? A vida nem sempre sai conforme planejamos, respondeu evitando detalhes que eram dolorosos demais para compartilhar. Roberto processou a informação por alguns segundos. Havia algo na forma como ela falava, na precisão das palavras escolhidas, que não combinava com a imagem simplista que ele tinha de funcionários da limpeza. Entendo, Roberto disse voltando ao deboche. Já que é tão competente, por que não resolve nosso problema? Nossos melhores profissionais ganham fortunas mensais e não conseguem descobrir a falha. Mas nossa faxineira certamente consegue. Sofia sentiu algo se despedaçar no peito. Não era apenas humilhação. Era a injustiça de ter seu valor medido pelo trabalho atual, não pela pessoa que era. Era a frustração de saber que podia ajudar, mas ser vista apenas como entretenimento. Se eu conseguir resolver, disse surpreendendo-se com a própria coragem. O que ganho? Roberto riu alto. Que audácia! Está me propondo uma aposta? Um desafio? Aceito sua brincadeira. Roberto cruzou os braços, claramente se divertindo. Se resolver o problema que paralisa nosso sistema principal, promovo você para gerente de TI. Sofia sentiu o coração disparar. Era uma oportunidade impossível, um sonho abandonado há anos. Mas também era uma armadilha. Roberto não estava levando a sério, estava apenas se divertindo às suas custas. E se eu falhar? Pede demissão e nunca mais retorna aqui. Aceita? Sofia olhou nos olhos dele, vendo o desprezo disfarçado, a certeza absoluta de que falharia. Para Roberto, aquilo era uma brincadeira cruel que terminaria com uma história divertida para contar em jantares executivos. Mas Roberto não sabia que ela havia estudado aquele código durante meses de limpezas noturnas. Durante suas noites de trabalho, quando o prédio ficava vazio e silencioso, Sofia havia desenvolvido uma rotina secreta. Depois de terminar a limpeza de cada andar, ela passava alguns minutos observando os códigos que ficavam abertos nas telas dos programadores. Inicialmente era apenas curiosidade, mas logo se tornou um estudo sistemático. Ela havia mapeado mentalmente toda a arquitetura do sistema, identificado padrões, notado inconsistências. Aceito. Roberto apertou sua mão, sorrindo como quem fechara o negócio mais fácil da vida. Perfeito. Chamarei toda a diretoria para assistir. Quando Roberto saiu, Sofia olhou-se no espelho do banheiro. A mulher refletida tinha cabelos presos, simplesmente. Uniforme azul, mãos calejadas. Mas nos olhos brilhava algo ausente há anos. Determinação. Havia apostado toda sua dignidade num jogo com cartas marcadas contra ela. Se perdesse, seria dispensada, publicamente humilhada, tornando-se motivo de piada. Mas se vencesse, poderia recuperar não apenas um emprego melhor, mas sua identidade perdida. Minutos depois, Roberto reunira toda a diretoria na sala de conferências adjacente ao laboratório. Através do vidro, vários executivos observariam Sofia tentar o impossível. Ela podia ouvir fragmentos das conversas do outro lado do vidro. Roberto está brincando com a coitada, disse uma voz feminina. Que crueldade desnecessária, comentou outra. Pelo menos será rápido. Ela vai desistir em poucos minutos, acrescentou uma terceira voz. Senhores, Roberto anunciou, nossa funcionária da limpeza acredita poder resolver em horas o problema que nossa equipe técnica não conseguiu solucionar em semanas. Sofia sentiu o peso de múltiplos olhares enquanto se sentava diante do computador principal. Diretores sussurravam, alguns riam discretamente. Ouviu fragmentos. Ridículo, perda de tempo, Roberto brincando com a coitada. Carlos aproximou-se com expressão piedosa mal disfarçada. Sofia, não sei sua experiência, mas esse sistema é extremamente complexo. Milhares de linhas de código, integrações múltiplas. Compreendo. Sofia interrompeu suavemente.
Posso começar? Carlos suspirou, afastando-se. Os arquivos principais estão nesta pasta. Sofia abriu o código e imediatamente foi transportada para um mundo familiar. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Suas mãos voaram pelo teclado com fluidez que fez alguns diretores pararem de rir. Navegou pelos arquivos com precisão, evidenciando profundo conhecimento. Não estava perdida tentando compreender. Estava caçando algo específico, seguindo uma trilha que apenas ela podia ver. Como sabe localizar os arquivos? Sussurrou um diretor. Está indo diretamente aos módulos críticos, murmurou Carlos, claramente surpreso. Sofia ignorou os comentários, continuando a análise. O silêncio foi se espalhando pela sala como ondas, apenas o teclado ecoando. Os diretores haviam parado completamente de rir. Então Sofia parou e sorriu. Encontrei, disse simplesmente. Sofia apontou para a tela, onde uma única linha de código piscava em vermelho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os diretores se aproximaram do vidro, tentando enxergar o que ela havia encontrado. É apenas uma vírgula, disse Carlos, franzindo a testa. Como uma vírgula pode causar todo esse problema? Sofia respirou fundo. Essa vírgula está no lugar errado. Quando o sistema processa mais de 1000 transações simultâneas, ele interpreta essa vírgula como um comando de parada. Por isso o sistema funciona perfeitamente nos testes pequenos, mas trava quando há volume real. Roberto se aproximou, claramente incrédulo. Você está dizendo que nossos especialistas não conseguiram encontrar uma vírgula mal posicionada? Não é apenas qualquer vírgula, Sofia explicou, seus dedos voando pelo teclado. Está escondida numa função aninhada dentro de outra função. A maioria dos programadores nunca olharia aqui porque tecnicamente está correto, apenas logicamente inadequado. Ela corrigiu o código rapidamente e executou o teste. O sistema respondeu instantaneamente, processando milhares de transações sem falhas. A sala explodiu em sussurros de admiração e descrença. Mas Sofia não estava terminando. Quanto mais explorava o sistema, mais problemas encontrava. Sua expressão foi se tornando cada vez mais sombria. Tem mais alguma coisa, disse ela, a voz tensa. Muito mais grave que uma vírgula. Roberto se aproximou irritado. O que quer dizer? Você resolveu o problema. Sofia se virou na cadeira, encarando-o diretamente. Senhor Roberto, esse erro da vírgula não foi acidental. Alguém colocou isso aqui propositalmente. O silêncio que se seguiu foi gélido. Carlos se aproximou correndo. Isso é impossível! Como pode ter certeza? Sofia abriu outro arquivo. Porque quem fez isso deixou uma assinatura digital. Olhem aqui. Ela apontou para uma sequência aparentemente aleatória de números. Isso parece código normal, mas se converterem para si, vira texto. Carlos digitou rapidamente num conversor online. Sua face empalideceu. Não pode ser. O que está escrito? Roberto perguntou impaciente. Carlos leu tremendo. Vingança é um prato que se serve frio. M.A. Sofia continuou investigando enquanto todos processavam a revelação. M.A. Essas iniciais aparecem em dezenas de lugares no código. Quem quer que seja, teve acesso completo ao sistema por meses, plantando falhas programadas para ativar em momentos críticos. Ela abriu mais arquivos mostrando uma rede complexa de sabotagens escondidas. Não é apenas esse erro. Existem bombas relógio digitais espalhadas por todo o sistema. Uma programada para apagar o banco de dados na próxima semana. Outra para enviar informações confidenciais para servidores externos. Roberto estava pálido. Você está dizendo que alguém de dentro da empresa está sabotando nosso sistema? Não apenas sabotando, Sofia respondeu gravemente. Está preparando para destruir completamente a empresa. E pela sofisticação do código, essa pessoa conhece nossos sistemas melhor que qualquer um. Marina Almeida, a diretora de recursos humanos, entrou na sala naquele momento. Ela parou ao ver toda a diretoria reunida observando Sofia trabalhar. Desculpem a interrupção, disse ela. Roberto, preciso falar sobre o ex-funcionário que foi dispensado na semana passada. Ele está ameaçando processar a empresa e... Sofia se virou lentamente. Como é o nome completo dele? Marina pareceu confusa. Maurício Santana. Por que pergunta? O sangue de Sofia gelou. Maurício Andrade. M.A.
As iniciais batiam perfeitamente. Por que ele foi dispensado? Roberto respondeu friamente. Descobrimos que estava vendendo informações de clientes para concorrentes. Quando confrontamos, ele negou tudo e disse que ia nos destruir. Sofia sentiu o estômago revirar. Ele tinha acesso de administrador ao sistema? Tinha, confirmou Carlos. Era um dos nossos programadores seniores. Trabalhou aqui durante anos antes de descobrirmos a traição. Sofia voltou-se para o computador com urgência renovada. Precisamos verificar tudo imediatamente. Se ele realmente fez isso, temos muito pouco tempo. Ela começou a rastrear as modificações no código, descobrindo uma trilha devastadora. Maurício havia passado meses preparando a vingança, plantando códigos maliciosos que se ativariam em sequência. Aqui, disse ela apontando para uma data específica. Tem um código programado para se ativar hoje à tarde. Vai corromper todos os backups antes de apagar o sistema principal. A sala ficou em pânico silencioso. Se aquilo acontecesse, a empresa perderia anos de desenvolvimento e todos os dados dos clientes. Pode impedir? Roberto perguntou. A arrogância anterior substituída por desespero genuíno. Sofia estava trabalhando freneticamente. Estou tentando, mas ele foi muito inteligente. Os códigos estão entrelaçados de forma que remover um pode ativar outro. É como desarmar uma bomba. Enquanto trabalhava, Sofia percebeu algo que a fez parar completamente. Nas entrelinhas do código malicioso, encontrou referências a arquivos que conhecia bem. Arquivos que continham informações sobre funcionários dispensados injustamente. Tem algo mais, disse ela com voz trêmula. Maurício não agiu sozinho nisso. Roberto se aproximou. Como assim? Sofia abriu um arquivo oculto que Maurício havia criado. Era uma lista de funcionários que haviam sido dispensados nos últimos anos, com detalhes sobre as razões. E em vários casos, as razões oficiais não batiam com evidências que ele havia coletado. Ele descobriu que a empresa estava dispensando pessoas baseado em preconceitos, não em performance, Sofia disse lendo os dados, e estava coletando evidências para um processo maior. Marina empalideceu. Isso não pode ser verdade. Mas Sofia continuou revelando arquivo após arquivo. Funcionários dispensados por serem velhos demais, outros por serem diferentes demais, alguns simplesmente porque seus salários eram considerados altos demais. Ele transformou sua vingança pessoal numa cruzada, Sofia disse. Queria expor tudo isso quando destruísse o sistema. Roberto estava visivelmente abalado. A revelação de que Maurício tinha evidências de práticas questionáveis da empresa era quase tão devastadora quanto a sabotagem em si. Sofia trabalhou intensamente por mais 1 hora, desarmando código após código malicioso. Suas mãos tremiam de tensão e concentração. Cada linha corrigida revelava 2 novas ameaças. Finalmente, ela recostou na cadeira, exausta. Consegui desarmar a maioria das ameaças imediatas, mas vão precisar refazer o sistema inteiro. Maurício contaminou praticamente tudo. Roberto a observou com uma expressão completamente diferente da inicial. Não havia mais desprezo ou diversão. Havia respeito genuíno e algo parecido com medo. Sofia, ele disse, você salvou nossa empresa. Mas Sofia não estava celebrando. Olhava para a tela com uma expressão sombria. Senhor Roberto, tem uma última coisa que precisa saber. Ela abriu um arquivo final que havia descoberto. Maurício programou uma última vingança. Se o sistema detectar que os códigos maliciosos foram removidos, vai ativar automaticamente um último protocolo. Que protocolo? Carlos perguntou com pavor. Sofia se virou, encarando toda a diretoria. Vai enviar todos os arquivos que ele coletou sobre as práticas da empresa diretamente para a imprensa e para o Ministério Público. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Roberto compreendeu a magnitude da situação. Sofia havia salvado o sistema, mas ao fazer isso, talvez tivesse condenado a empresa de outra forma. Quando isso vai acontecer? Ele perguntou com voz rouca. Sofia olhou para o cronômetro na tela. Em exatamente 6 horas. O pânico tomou conta da sala. Roberto caminhava nervosamente enquanto Sofia estudava o código final de Maurício. 6 horas para impedir que décadas de segredos corporativos fossem expostos publicamente. Existe alguma forma de parar isso? Perguntou Roberto, a voz carregada de desespero.
Sofia não respondia, concentrada na tela. O código final era um labirinto digital, muito mais sofisticado que os anteriores. Maurício havia guardado o melhor para o final. Ele foi genial, murmurou Sofia. Criou um sistema que monitora constantemente se seus outros códigos ainda estão ativos. Como os removemos, o sistema assume que foi descoberto e ativa o protocolo de exposição. Marina se aproximou, claramente abalada. Sofia, precisa entender que nem tudo nesses arquivos representa a realidade completa. Decisões empresariais são complexas. Marina, Sofia interrompeu sem tirar os olhos da tela. Neste momento isso não importa. O que importa é que, em poucas horas, todos esses documentos estarão nas mãos de jornalistas e promotores. Carlos estava verificando outros computadores. O protocolo já começou. Posso ver arquivos sendo compactados e preparados para envio. Sofia sentiu o coração acelerar. Quanto tempo temos realmente? 3 horas, respondeu Carlos após verificar os logs. O sistema está executando mais rápido que o cronômetro mostrava. Roberto se aproximou de Sofia. Preciso que entenda uma coisa. Se você conseguir parar isso, não será apenas uma promoção. Será minha salvação pessoal. Sofia finalmente se virou para encará-lo. E se eu não conseguir parar, o que acontece comigo? O silêncio de Roberto foi mais eloquente que qualquer resposta. Sofia compreendeu que se a empresa afundasse, ela seria considerada cúmplice por ter mexido no sistema. Entendo, disse ela voltando ao trabalho. Então é melhor eu conseguir. Enquanto Sofia trabalhava, Marina fazia ligações urgentes para advogados. Carlos coordenava a equipe técnica para fazer backups de emergência. Mas todos sabiam que se os documentos vazassem, nenhum backup salvaria a reputação da empresa. Sofia descobriu que Maurício havia criado múltiplas camadas de proteção. Cada tentativa de desarmar o protocolo ativava uma nova defesa. Era como se ele tivesse previsto exatamente o que ela tentaria fazer. Ele conhece meu estilo de programação, Sofia murmurou para si mesma. Como se soubesse como eu pensaria. Então, uma lembrança atingiu ela como um raio. Durante seus anos como programadora, havia trabalhado em projetos com diversos colegas. E um deles se chamava Maurício. Não o mesmo Maurício, mas alguém com técnicas similares. Sofia abriu o histórico de comitês do sistema e começou a rastrear o estilo de código de Maurício. Cada programador tem uma assinatura única, uma forma particular de estruturar o código. Encontrei algo, disse ela emocionada. Maurício baseou sua vingança no meu próprio trabalho. Roberto se aproximou confuso. Como assim? Há anos desenvolvi um sistema de segurança para uma empresa anterior. Maurício estudou meu código e usou minhas próprias técnicas contra esta empresa. Ele sabia que se alguém tentasse desarmar suas armadilhas, seria alguém com conhecimento similar ao meu. Sofia começou a trabalhar com renovada esperança. Se Maurício havia usado suas técnicas, ela conhecia as vulnerabilidades. Começou a aplicar contramedidas que havia desenvolvido anos antes. Mas enquanto trabalhava, Sofia descobriu algo que a gelou por completo. Entre os arquivos que Maurício havia coletado, estava sua própria ficha de funcionária. E nela, uma anotação que nunca deveria existir. Funcionária suspeita devido ao passado com fraudes. Manter sob vigilância. Dispensar na primeira oportunidade. Sofia leu aquilo várias vezes, tentando processar. A empresa sempre soube de seu passado. Roberto sempre soube quem ela era. A humilhação na manhã não havia sido espontânea. Roberto percebeu que ela havia parado de trabalhar. Sofia, não temos tempo para distrações. Ela se virou lentamente, segurando o arquivo. Você sempre soube quem eu era. Roberto hesitou antes de responder. Sofia, isso não é relevante agora. Sempre soube que eu era programadora. A humilhação foi proposital. Você me contratou para me humilhar. O silêncio na sala se tornou pesado. Outros diretores começaram a entender o que estava acontecendo. Sofia, Roberto disse cuidadosamente, precisamos focar no problema atual. Mas Sofia havia descoberto mais. Nos arquivos de Maurício, encontrou correspondências entre Roberto e outros executivos. Mensagens sobre como era divertido ter uma programadora qualificada fazendo trabalho de faxineira. Como era uma lição sobre humildade.
Vocês me contrataram como entretenimento, Sofia disse, a voz carregada de uma calma perigosa. Uma ex-programadora limpando banheiros. Que ironia deliciosa. Marina tentou intervir. Sofia, essas mensagens estão fora de contexto. Não estão, Sofia interrompeu. Está tudo muito claro. E agora querem que eu salve a empresa que me contratou para me humilhar. Sofia se levantou da cadeira. O cronômetro na tela mostrava 2 horas restantes. Ela caminhou até a porta da sala. Aonde vai? Roberto perguntou em pânico. Sofia parou na porta sem se virar. Decidir se vale a pena salvar vocês. Ela saiu da sala, deixando todos em choque. Roberto correu atrás dela, mas Sofia já havia pegado o elevador. No térreo, Sofia caminhou até o jardim da empresa. Sentou-se num banco sob uma árvore e pensou em tudo que havia descoberto. Não era apenas sobre resolver o código. Era sobre dignidade, justiça e se algumas pessoas merecem ser salvas. Seu telefone tocou. Era Roberto. Sofia, por favor, volte. Podemos conversar sobre tudo isso depois. Depois pode ser tarde demais para muitas coisas, ela respondeu. O que quer? Dinheiro? Uma promoção maior? Seja qual for o preço? Sofia desligou o telefone. Não era sobre preço. Era sobre respeito. Ela ficou ali por 1 hora vendo funcionários passarem. Pessoas simples que trabalhavam honestamente e que perderiam empregos se a empresa afundasse. Pessoas que não tinham culpa pelos jogos dos executivos. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era Carlos. Sofia, não é sobre eles. É sobre nós. Somos dezenas de funcionários que vamos perder tudo. Pessoas com famílias, sonhos, responsabilidades. Sofia fechou os olhos. Ela mesma era uma dessas pessoas. Tinha um filho que dependia do trabalho dela, por pior que fosse. Quanto tempo resta? Perguntou. 40 minutos. Carlos respondeu, a voz trêmula. Por favor, Sofia. Você é a única que pode nos salvar. Sofia desligou e ficou mais alguns minutos em silêncio. Então se levantou e caminhou de volta ao prédio. Não estava fazendo isso por Roberto ou pelos executivos. Estava fazendo pelas pessoas que, como ela, mereciam uma segunda chance. Resumo. Sofia descobre que Roberto sempre soube de seu passado e a contratou para humilhá-la. Furiosa, ela abandona a tarefa de salvar a empresa. Com pouco tempo restante, decide voltar. Não pelos executivos, mas pelos funcionários inocentes que perderão seus empregos. Sofia entrou na sala como um furacão. Restavam 30 minutos e o ambiente estava tenso como uma bomba prestes a explodir. Roberto estava pálido, Carlos verificava nervosamente os sistemas e Marina falava baixo com advogados pelo telefone. Saiam todos da sala, Sofia disse com voz firme. Exceto Carlos. Vou precisar dele para confirmar as alterações. Roberto hesitou. Sofia, precisamos supervisionar. Não, ela interrompeu, olhando-o diretamente nos olhos. Vocês me contrataram para me humilhar. Agora confiem em mim para salvá-los. Mas com minhas condições. A autoridade na voz dela era inegável. Roberto acenou para os outros diretores, que saíram relutantemente. Apenas Carlos permaneceu, posicionado num segundo computador. Sofia se sentou e começou a trabalhar com uma intensidade que Carlos nunca havia visto. Suas mãos voavam pelo teclado como se estivesse tocando uma sinfonia digital. Mas desta vez, havia algo diferente em sua abordagem. Sofia, Carlos disse, observando-a trabalhar. Você não está apenas desarmando o protocolo. Está modificando tudo. Exato. Ela respondeu, sem tirar os olhos da tela. Maurício foi esperto, mas cometeu um erro. Baseou tudo no meu trabalho antigo. E eu evoluí. Sofia não estava apenas impedindo o vazamento. Estava reescrevendo partes fundamentais do sistema, implementando camadas de segurança que tornariam impossível futuras sabotagens. Mas isso vai levar horas, Carlos protestou. Não temos tempo. Tenho um plano, Sofia disse, abrindo múltiplas janelas simultaneamente. Maurício criou um sistema inteligente que aprende com tentativas de invasão. Vou usar isso contra ele. Ela começou a inserir códigos que pareciam tentativas fracassadas de desarmar o protocolo. Cada falha era cuidadosamente calculada para ensinar o sistema de Maurício a se defender contra ataques que não viriam. 15 minutos restavam
quando Sofia fez algo surpreendente. Em vez de continuar tentando parar o protocolo, começou a modificá-lo. O que está fazendo? Carlos perguntou em pânico. Se não posso impedir o envio, vou controlar o que é enviado, Sofia explicou. Ela estava alterando os arquivos em tempo real, modificando as evidências que Maurício havia coletado. Mas não estava apagando as evidências. Estava adicionando contexto. Para cada decisão questionável, Sofia incluía documentos que mostravam as circunstâncias completas, as pressões econômicas, as alternativas consideradas. Sofia, isso é genial, Carlos murmurou. Você está transformando acusações em transparência corporativa. Não apenas isso, Sofia disse, seus dedos não parando nem por segundo. Estou adicionando uma proposta de reforma completa dos processos de recursos humanos. Nos arquivos sobre sua própria situação, Sofia incluiu sua história completa. Não apenas o escândalo que destruiu sua carreira, mas toda a luta para reconstruir sua vida, a dedicação silenciosa, a competência demonstrada mesmo nas circunstâncias mais humilhantes. 5 minutos restavam. Sofia finalizou as modificações e se recostou na cadeira, exausta. O protocolo de Maurício continuaria executando, mas agora enviaria uma versão completamente diferente da história. Conseguiu? Carlos perguntou. Vamos descobrir, Sofia respondeu, observando o cronômetro final. 0. O protocolo foi executado. Arquivos foram enviados para dezenas de endereços de e-mail de jornalistas e autoridades. Mas agora eram arquivos que contavam uma história de empresa imperfeita buscando redenção, não de corrupção sistemática. Roberto e os outros diretores voltaram correndo à sala. E então? Ele perguntou ansioso. Os arquivos foram enviados, Sofia disse calmamente. Roberto empalideceu. Então? Acabou? Não. Sofia se virou para encará-lo. Agora começa de verdade. Ela se levantou e caminhou até o quadro branco da sala. Começou a escrever uma lista de mudanças que deveriam ser implementadas imediatamente. Política de contratação transparente. Comitê de diversidade. Processo de demissão com múltiplas aprovações. Canais anônimos de denúncia. Auditoria externa anual dos processos de recursos humanos. Roberto olhava a lista crescer, compreendendo lentamente. Sofia, o que exatamente você fez? Transformei uma crise em oportunidade, ela respondeu. Os arquivos que foram enviados não apenas expõem problemas, propõem soluções. E me nomeiam como responsável pela implementação dessas mudanças. Marina entrou correndo na sala. Roberto, os jornalistas estão ligando, mas não é o que esperávamos. Eles querem entrevistas sobre nosso programa pioneiro de transparência corporativa. Sofia sorriu pela primeira vez no dia. Maurício queria destruir a empresa. Eu a transformei numa referência de reforma empresarial. Carlos estava lendo os arquivos que haviam sido enviados. Sofia, isso é brilhante. Você incluiu propostas de parcerias com universidades, programas de requalificação para funcionários dispensados, até mesmo um fundo de apoio para ex-funcionários. Roberto se sentou pesadamente numa cadeira. Você me salvou, mas também me forçou a ser uma pessoa melhor. Não, Sofia disse firmemente. Eu salvei a empresa. Cabe a você decidir se quer ser uma pessoa melhor. O telefone de Marina tocou novamente. Era o Ministério Público, querendo agendar uma reunião para discutir como outras empresas poderiam implementar as reformas propostas. Eles querem usar nossa empresa como modelo, Marina disse incrédula. Sofia caminhou até Roberto e estendeu a mão. Agora vamos discutir minha nova posição. E não é apenas como gerente de TI. Roberto apertou sua mão, finalmente compreendendo completamente quem tinha diante de si. Que posição você quer? Diretora de Transformação Digital e Ética Corporativa, com autonomia completa para implementar todas as mudanças propostas. E o salário? Roberto perguntou, já sabendo que não estava em posição de negociar. Sofia sorriu. Vamos começar com o triplo do que você ofereceu de manhã. E participação nos lucros das melhorias que eu implementar. Roberto assentiu. Não tinha escolha. Mas mais importante, estava começando a perceber que não queria ter escolha. Sofia havia salvado mais que sua empresa. Tinha salvado sua alma. Carlos se aproximou de Sofia. Como sabia que isso funcionaria? Não sabia, Sofia admitiu. Mas aprendi que, às vezes,
A melhor forma de derrotar um inimigo é transformá-lo num aliado. Maurício queria justiça. Eu dei justiça a ele. Só que de uma forma que beneficia todo mundo. O resto do dia passou como um borrão de ligações, entrevistas e reuniões. Sofia havia transformado o que deveria ser o pior dia na história da empresa no início de uma nova era. Quando finalmente saiu do escritório, já era noite. Roberto a acompanhou até o estacionamento. "Sofia", ele disse, parecendo genuinamente arrependido. "Sobre como a tratei, não tenho desculpa." Sofia parou e o encarou. "Roberto, todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo você. Mas apenas uma." Ela entrou no carro e partiu, deixando para trás não apenas um emprego humilhante, mas toda uma versão anterior de si mesma. Nos dias que se seguiram ao protocolo de Maurício, a empresa vivia uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Sofia não havia apenas salvado a companhia da destruição. Havia catapultado ela para o centro de uma revolução corporativa nacional. A primeira ligação chegou na manhã seguinte. Era da revista empresarial mais influente do país, querendo fazer uma matéria de capa sobre a revolução da transparência corporativa. Em seguida, universidades começaram a ligar solicitando parcerias para estudar o modelo de reforma implementado. O Ministério do Trabalho agendou uma reunião para discutir como replicar as mudanças em outras empresas. Sofia estava em seu novo escritório, uma sala ampla no último andar, com vista para toda a cidade, quando Marina bateu na porta. A diretora de recursos humanos segurava uma pilha de currículos nas mãos. "Sofia, preciso da sua aprovação para estas contratações", disse Marina, colocando os papéis sobre a mesa. "São 20 novos programadores que queremos contratar para a expansão do setor de TI." Sofia folheou os currículos, notando algo que a fez sorrir. Entre os candidatos estavam 3 pessoas com mais de 50 anos, 2 mulheres que tinham saído do mercado para cuidar dos filhos e um jovem que havia sido dispensado da empresa anterior por não se encaixar no perfil. "Todos aprovados", disse Sofia sem hesitar. "E quero que você inclua mais 15 vagas específicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ex-presidiários, pessoas em reabilitação, mães solteiras." Marina hesitou. "Sofia, não sei se Roberto vai aprovar um programa tão radical." "Roberto não tem escolha", Sofia respondeu calmamente. "Os arquivos que enviamos para a imprensa incluem o compromisso da empresa com diversidade radical. Se ele recuar agora, vai parecer que estava mentindo." Aquela havia sido uma das jogadas mais inteligentes de Sofia. Ao modificar os arquivos de Maurício, ela não havia apenas adicionado contexto às decisões questionáveis da empresa. Havia incluído promessas públicas de mudanças específicas, com metas e prazos definidos. Roberto estava agora publicamente comprometido com transformações que não podia reverter sem destruir a reputação que Sofia havia construído para ele. O telefone tocou. Era Carlos, falando do laboratório de desenvolvimento. "Sofia, tem uma situação aqui que você precisa ver. É sobre Maurício." Sofia desceu imediatamente para o setor de TI. Carlos a estava esperando na entrada com uma expressão misturada de preocupação e admiração. "O que aconteceu?" perguntou Sofia. "Maurício tentou se conectar remotamente ao sistema hoje de manhã." Carlos explicou enquanto caminhavam. "Mas não conseguiu. As modificações que você fez criaram um sistema de defesa que aprende e evolui sozinho. Cada tentativa de invasão o torna mais forte." Eles chegaram à sala principal, onde a equipe de programadores trabalhava nos novos projetos. Mas Sofia notou algo diferente no ambiente. As pessoas não pareciam mais estressadas ou sobrecarregadas. Havia conversas, risos discretos, uma energia criativa que ela não via há anos. "Tem mais", disse Carlos, abrindo um arquivo no computador. Maurício deixou uma mensagem no sistema antes de tentar a invasão. A mensagem apareceu na tela. "Sofia, sei que foi você quem modificou minha vingança. Não sei se devo agradecer ou te odiar. Você transformou minha destruição em construção. Talvez eu tenha estado errado desde o início. MS." Sofia leu a mensagem 2 vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Maurício havia sido motivado por mágoa e injustiça genuínas, mas havia escolhido o caminho da destruição.
Ela havia pegado essa destruição e a transformado em algo positivo. Você vai responder? Perguntou Carlos. Já respondi, disse Sofia. Com as mudanças que implementamos. Se ele quiser voltar e ser parte da solução ao invés do problema, as portas estão abertas. Semanas se passaram em um turbilhão de atividades. Sofia implementou o programa de diversidade mais ambicioso que a indústria de tecnologia já havia visto. Contratou ex-presidiários que se mostraram programadores excepcionais quando deram uma chance. Trouxe de volta mulheres que haviam sido afastadas do mercado, descobrindo talentos desperdiçados. Criou um programa de mentoria onde funcionários seniores ajudavam novatos, quebrando hierarquias tradicionais. Mas a mudança mais significativa aconteceu em uma tarde de chuva, quando Sofia estava revisando os relatórios financeiros do último trimestre. A empresa não apenas havia mantido sua lucratividade apesar de todas as mudanças, havia aumentado os lucros em 40%. Marina entrou no escritório com uma expressão de incredulidade. Sofia, acabei de receber uma ligação do departamento de vendas. Temos uma fila de clientes querendo trabalhar conosco especificamente por causa das nossas políticas de inclusão. Empresas multinacionais estão cancelando contratos com concorrentes para fechar conosco. Sofia não estava surpresa. Havia apostado que fazer a coisa certa seria também financeiramente inteligente. Funcionários felizes eram mais produtivos. Equipes diversas eram mais criativas. Políticas éticas atraíam clientes que compartilhavam os mesmos valores. O telefone tocou. Era Roberto pedindo para ela subir ao escritório dele. Sofia encontrou Roberto olhando pela janela, contemplando a cidade. Quando se virou para cumprimentá-la, ela notou algo diferente no rosto dele. A arrogância havia sido substituída por algo que parecia humildade genuína. Sofia, preciso te fazer uma pergunta, disse ele, indicando uma cadeira. Por que você me salvou? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Você podia ter deixado os arquivos originais serem enviados. Podia ter me destruído e assumido a empresa. Por que escolheu me dar uma segunda chance? Sofia pensou por um momento antes de responder. Porque destruir você não teria ajudado ninguém. Os funcionários continuariam desempregados, as famílias continuariam sofrendo, os clientes perderiam um fornecedor. Além disso, pessoas merecem oportunidades de mudança. Roberto assentiu lentamente. Você me ensinou algo que nenhum MBA ensina. Que liderar de verdade não é sobre poder sobre as pessoas, mas sobre responsabilidade por elas. E o que você pretende fazer com essa lição? Sofia perguntou. Roberto se levantou e caminhou até um armário, de onde tirou uma pasta espessa. Quero te mostrar algo que estou preparando há algumas semanas. Ele entregou a pasta para Sofia. Dentro havia documentos de uma fundação, a Fundação Roberto Silva para Segundas Oportunidades. O objetivo era ajudar pessoas que, como Sofia, haviam perdido tudo e precisavam recomeçar. A ideia é criar um programa nacional, Roberto explicou. Identificar pessoas talentosas que foram prejudicadas por circunstâncias injustas e dar a elas não apenas empregos, mas oportunidades de liderança. Quero que você dirija a fundação. Sofia folheou os documentos, impressionada com o nível de detalhamento. Roberto havia claramente pensado muito sobre aquilo. Por que fazer isso? Ela perguntou. Porque você me mostrou que as melhores pessoas muitas vezes estão nos lugares onde menos esperamos encontrá-las. Porque talentos desperdiçados são tragédias que podemos evitar. E porque quero me redimir das vezes que julguei pessoas pelo que faziam, não por quem eram. Sofia sentiu uma emoção inesperada. Não era apenas sobre ela ter conquistado reconhecimento profissional. Era sobre Roberto ter realmente aprendido e mudado. Aceito dirigir a fundação, disse ela. Mas com uma condição. Qual? Maurício Santana será o primeiro beneficiário. Ele cometeu erros, mas foi motivado por injustiças reais. Se queremos quebrar ciclos de vingança, precisamos começar oferecendo perdão. Roberto hesitou, mas depois assentiu. Você tem razão. Ele também merece uma segunda chance. Alguns dias depois, Sofia estava em casa preparando o jantar quando seu filho Pedro chegou da escola. Era um garoto de 12 anos, inteligente e observador, que havia presenciado toda a luta da mãe durante os anos difíceis. Mãe, disse Pedro, sentando-se à mesa da cozinha.
Na escola hoje o professor falou sobre você. Disse que você é um exemplo de perseverança. Sofia parou de mexer a comida e se virou para olhar o filho. Como assim? Ele contou sobre uma mulher que perdeu tudo, trabalhou como faxineira, mas não desistiu dos seus sonhos. E depois salvou uma empresa inteira e virou diretora. Só que ele não sabia que estava falando da minha mãe. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante anos, havia se preocupado com o exemplo que estava dando para Pedro. Trabalhar como faxineira não era vergonhoso, mas ela temia que o filho crescesse pensando que aquilo era tudo que ela podia ser. E o que você sentiu quando descobriu? Perguntou ela. Pedro sorriu. Orgulho. Muito orgulho. Porque eu sempre soube que você era especial, mesmo quando estava limpando banheiros. Você fazia aquele trabalho com dignidade, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Sofia se sentou na varanda de seu novo apartamento, um lugar muito melhor que conseguira alugar com o novo salário, e refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Havia começado aquela jornada como uma mulher quebrada, humilhada, trabalhando num emprego que não refletia suas capacidades. Havia terminado não apenas recuperando sua carreira, mas transformando vidas de centenas de pessoas. Mas o mais importante não eram as conquistas profissionais. Era ter descoberto que o valor de uma pessoa não está no trabalho que faz, mas na dignidade com que o faz. Era ter aprendido que segundas chances não são dádivas, são direitos humanos fundamentais. E era ter compreendido que as maiores vitórias não vêm de derrotar inimigos, mas de transformá-los em aliados. Sofia pegou o telefone e discou um número que havia memorizado, mas nunca usado. Maurício? Disse ela quando ele atendeu. Sou Sofia. Acho que precisamos conversar. O encontro foi marcado para o café que ficava em frente ao antigo prédio onde Maurício havia trabalhado. Sofia chegou alguns minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa próxima à janela, onde podia observar as pessoas passando na rua. Estava nervosa, mas determinada. Perdoar não significava esquecer, mas significava escolher a cura ao invés da ferida. Maurício entrou no café exatamente no horário combinado. Sofia o reconheceu imediatamente pelas fotos que havia visto nos arquivos da empresa, mas ficou surpresa com sua aparência. Ele parecia mais magro, mais cansado, como alguém que havia carregado o peso das próprias escolhas durante meses. Sofia, ele disse ao se aproximar da mesa, estendendo a mão hesitantemente. Obrigado por aceitar me encontrar. Sente-se, Maurício. Sofia respondeu, apertando sua mão firmemente. Temos muito para conversar. Eles pediram café e ficaram alguns minutos em silêncio, cada um estudando o outro. Finalmente, Maurício quebrou o silêncio. Eu vi o que aconteceu com a empresa depois do que fiz. Li sobre as mudanças, sobre a fundação, sobre tudo. Você transformou minha vingança em algo construtivo. Sofia assentiu. Você estava certo sobre muitas coisas, Maurício. A empresa realmente tinha práticas injustas. Pessoas realmente estavam sendo prejudicadas. Mas destruir tudo não teria ajudado as vítimas. Eu sei disso agora, Maurício disse, mexendo nervosamente na xícara de café. Mas na época, eu estava furioso, cego de raiva. Senti que a única forma de ter justiça era através da destruição. E onde isso te levou? Sofia perguntou gentilmente. Maurício suspirou profundamente. Para o vazio. Durante meses depois que os arquivos foram enviados e eu vi que meu plano havia falhado, fiquei esperando que alguém batesse na minha porta. Polícia, advogados, alguém. Mas ninguém veio. E aos poucos comecei a entender que você havia me protegido também. Sofia havia mesmo protegido Maurício. Ao modificar os arquivos, ela havia removido evidências que poderiam implicá-lo criminalmente, mantendo apenas as informações necessárias para demonstrar que as mudanças na empresa eram urgentes e justificadas. Por que você me protegeu? Maurício perguntou. Eu tentei destruir a empresa. Poderia ter destruído sua vida também. Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Porque reconheci algo em você que reconheço em mim. A dor de ser julgado injustamente. A frustração de ver talentos desperdiçados. A raiva de um sistema que falha com as pessoas. A diferença é que eu canalizei essas emoções para construir algo melhor. Você escolheu a destruição. E agora? Maurício perguntou. O que acontece agora?
Sofia se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. Agora você tem uma escolha. Pode continuar sendo definido pelos seus erros, ou pode usar sua experiência para ajudar outros que estão passando pelo que você passou. Ela tirou uma pasta da bolsa e a colocou sobre a mesa. A Fundação Roberto Silva para Segundas Oportunidades está procurando um diretor técnico. Alguém que entenda não apenas de programação, mas de injustiça. Alguém que possa identificar talentos desperdiçados porque já foi um talento desperdiçado. Maurício abriu a pasta e leu os documentos em silêncio. Sofia podia ver as emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, esperança, medo, gratidão. Você está me oferecendo um emprego? Ele perguntou incrédulo. Estou oferecendo uma chance de redenção. Sofia corrigiu. Uma oportunidade de usar sua história para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Uma possibilidade de transformar sua dor em propósito. Maurício fechou a pasta e ficou em silêncio por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Sofia, eu não mereço isso. Depois de tudo que fiz. Maurício, Sofia interrompeu suavemente. Se eu tivesse que merecer cada oportunidade que recebi, ainda estaria limpando banheiros. Segundas chances não são sobre merecer. São sobre escolher fazer diferente. Eles conversaram por mais 2 horas. Maurício contou sobre os meses difíceis após a sabotagem, sobre a depressão que enfrentou, sobre como lentamente começou a perceber que sua raiva havia sido redirecionada. Sofia compartilhou sua própria jornada, desde o escândalo que destruiu sua carreira até o momento em que escolheu transformar humilhação em determinação. Quando se despediram, Maurício aceitou a posição na fundação. Mas mais importante que isso, ele havia aceitado a possibilidade de perdoar a si mesmo e começar novamente. Meses se passaram. A Fundação Roberto Silva para Segundas Oportunidades se tornou um modelo nacional. Sob a direção de Sofia e Maurício, eles identificaram e apoiaram centenas de pessoas talentosas que haviam sido marginalizadas por várias circunstâncias. Ex-presidiários se tornaram consultores de segurança cibernética. Mães solteiras que haviam deixado a carreira se tornaram líderes de equipe em empresas de tecnologia. Pessoas com deficiências que eram constantemente rejeitadas encontraram ambientes onde seus talentos únicos eram valorizados. O sucesso da fundação levou Sofia a ser convidada para falar em conferências ao redor do mundo. Universidades ofereceram cátedras para ela desenvolver teorias sobre gestão inclusiva e transformação organizacional. Ofertas de trabalho chegavam semanalmente de empresas querendo replicar o modelo Sofia de liderança. Mas Sofia recusou todas essas ofertas. Ela havia encontrado seu propósito e não queria se afastar dele. Em uma tarde de outono, Sofia estava em seu escritório na fundação quando Pedro, agora adolescente, veio visitá-la depois da escola. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela e a observou trabalhar. Mãe, disse ele, posso te fazer uma pergunta? Claro, Sofia respondeu levantando os olhos do computador. Você sente falta de quando era programadora? De quando sua vida era mais simples? Sofia pensou na pergunta. Sabe, Pedro, eu pensava que queria voltar para minha vida antiga. Mas percebo agora que minha vida atual é muito melhor que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado antes. Como assim? Antes, eu era uma boa programadora que resolvia problemas técnicos. Agora, sou alguém que resolve problemas humanos. Antes, eu impactava sistemas. Agora, impacto vidas. Antes, eu tinha uma carreira. Agora, tenho um propósito. Pedro sorriu. E você nunca mais teve vontade de se vingar de quem te humilhou? Sofia riu. No começo, sim, mas descobri algo interessante sobre vingança. A melhor vingança contra pessoas que te subestimaram não é destruí-las. É provar que elas estavam erradas de uma forma tão espetacular que elas mesmas pedem para fazer parte da sua história de sucesso. Naquela mesma semana, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto. Sofia, tem alguém aqui que gostaria de falar com você, disse ele. Pode vir ao escritório? Quando Sofia chegou à empresa, que havia se tornado 3 vezes maior desde sua transformação, encontrou Roberto na sala de reuniões com uma mulher que ela não conhecia. Sofia, disse Roberto, gostaria que conhecesse Clara Santos,
diretora de recursos humanos da maior empresa de tecnologia da América Latina. Ela veio nos visitar para entender como implementar nossas práticas na empresa dela. Clara se levantou e apertou a mão de Sofia com admiração evidente. Senhorita Sofia, é uma honra conhecê-la. Sua história tem inspirado mudanças em empresas do mundo inteiro. Queremos implementar o Protocolo Sofia em nossa organização. Protocolo Sofia? Perguntou Sofia, surpresa. É assim que o mercado tem chamado suas metodologias. Roberto explicou, claramente orgulhoso. Suas técnicas de identificação de talentos ocultos, seus programas de inclusão radical, sua abordagem de transformar crises em oportunidades, tudo isso virou referência acadêmica. Sofia ficou emocionada, mas não surpresa. Ela sempre soube que as mudanças que implementou eram escaláveis. O que a surpreendeu foi a velocidade com que outras organizações estavam adotando essas práticas. Durante a reunião, Clara explicou que sua empresa havia identificado mais de 200 funcionários que estavam subutilizados devido a preconceitos inconscientes na gestão. Usando os métodos desenvolvidos por Sofia, eles queriam criar oportunidades para que essas pessoas demonstrassem seu verdadeiro potencial. Mas tem uma coisa que não entendemos, disse Clara. Como você sabia que dar segundas chances seria financeiramente viável? A maioria dos executivos tem medo de que políticas inclusivas prejudiquem a lucratividade. Sofia sorriu. Porque eu entendi algo que muitos líderes não percebem. Talentos desperdiçados são ativos subutilizados. Quando você dá oportunidades reais para pessoas que foram marginalizadas, elas trabalham com uma dedicação e criatividade que supera qualquer funcionário acomodado. Elas sabem o valor de uma segunda chance porque já perderam a primeira. Após a reunião, Roberto acompanhou Sofia até o elevador. Sofia, disse ele, tem uma coisa que nunca te falei, sobre o dia em que te ofereci aquele desafio no banheiro. Sofia o olhou com curiosidade. Eu estava blefando. Nunca pensei que você fosse conseguir resolver o problema. A promoção que ofereci, eu nunca imaginei que teria que cumprir. Pensei que seria apenas uma brincadeira cruel. Sofia assentiu. Eu sabia disso, Roberto. Sabia? Claro. Estava na sua cara que você não estava levando a sério. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Você não acreditava em mim. Eu acreditava em mim mesma. Roberto ficou em silêncio por um momento. Sofia, você me ensinou que subestimar pessoas é o erro mais caro que um líder pode cometer. E você aprendeu bem, Sofia respondeu. A empresa que você lidera hoje é prova disso. Quando as portas do elevador se abriram, Sofia se virou uma última vez. Roberto, posso te dar um último conselho? Claro. Nunca se esqueça de onde viemos. Eu nunca esqueço que já fui uma faxineira subestimada. Você nunca deve esquecer que já foi um milionário arrogante. Nossas melhores versões nascem quando lembramos das nossas piores versões. Alguns anos depois, Sofia estava na plateia de uma universidade prestigiosa, assistindo Pedro receber seu diploma de engenharia da computação. Durante o discurso de formatura, ele agradeceu especificamente à mãe. Minha mãe me ensinou que não importa onde você está, mas para onde você está indo. Que não importa como as pessoas te veem, mas como você vê a si mesmo. E que não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta. Após a cerimônia, Pedro se aproximou de Sofia com o diploma nas mãos. Mãe, quero trabalhar na fundação com você. Quero continuar seu trabalho. Sofia sentiu uma emoção profunda. Seu maior legado não seriam as empresas transformadas ou os livros que inevitavelmente escreveriam sobre sua história. Seria ter criado um filho que entendeu que o sucesso verdadeiro vem de elevar outros, não de se elevar sobre outros. Na noite daquela formatura, Sofia estava em casa organizando alguns papéis, quando encontrou algo que não via há anos, seu antigo uniforme de faxineira. Ela o havia guardado não por nostalgia, mas como lembrete. Pedro a encontrou segurando o uniforme, olhando-o pensativamente. Vai jogar fora? Ele perguntou. Não, Sofia respondeu. Vou guardá-lo para sempre. Porque esse uniforme representa a parte mais importante da minha jornada. O momento em que aprendi que dignidade não vem do trabalho que você faz, mas de como você faz qualquer trabalho. Ela dobrou cuidadosamente o uniforme e o colocou de volta no guarda-roupa. Além disso, Sofia continuou,
Quero lembrar sempre que algumas das pessoas mais extraordinárias estão nos lugares mais ordinários, e que nossa responsabilidade é encontrá-las e dar a elas a chance de brilhar. 10 anos depois do dia em que foi humilhada no banheiro da empresa, Sofia estava de pé no mesmo local, mas agora como palestrante principal da conferência anual de liderança que a empresa sediava. O evento reunia milionários de todo o mundo para discutir o futuro dos recursos humanos corporativos. Quando subiu ao palco, Sofia olhou para a plateia e viu faces de executivos poderosos pendendo de cada palavra sua. No fundo da sala, notou Roberto, agora com cabelos grisalhos, sorrindo orgulhosamente. Ao lado dele, Maurício, que havia se tornado um dos consultores em diversidade corporativa mais respeitados do país. Há alguns anos, Sofia começou, eu estava neste mesmo prédio, de joelhos, limpando um banheiro. Hoje estou aqui falando para vocês sobre liderança. A diferença não foi sorte, não foi conexões, não foi privilégio. A diferença foi uma decisão simples. Escolher ver oportunidade onde outros viam humilhação. A plateia estava em silêncio absoluto, hipnotizada pela autoridade tranquila de Sofia. Quero deixar vocês com uma reflexão. Ela continuou. Em suas empresas há pessoas fazendo trabalhos que vocês consideram simples, básicos, sem importância. Seguranças, faxineiros, recepcionistas, auxiliares. Olhem para essas pessoas não como funções, mas como seres humanos completos. Porque pode ser que entre eles esteja o próximo inovador que vai revolucionar sua indústria. E se vocês não derem essa chance, seus concorrentes darão. Quando Sofia terminou sua palestra, recebeu uma ovação de pé que durou 5 minutos. Mas o momento mais significativo veio depois, quando uma jovem executiva se aproximou dela. Senhorita Sofia, disse a mulher, sou diretora de uma empresa de consultoria. Depois de ouvir sua história, quero implementar um programa para identificar talentos ocultos em nossa organização. Pode nos ajudar? Sofia sorriu. Claro. Mas antes me diga uma coisa. Quantas pessoas da sua equipe de limpeza você conhece pelo nome? A executiva hesitou, claramente constrangida. Nenhuma. Então vamos começar por aí, Sofia disse gentilmente. Porque você não pode elevar pessoas que não vê como pessoas. Naquela noite, Sofia voltou para casa e encontrou Pedro trabalhando em seu laptop na mesa da cozinha. Ele havia se tornado diretor de tecnologia da fundação e estava desenvolvendo um sistema para identificar automaticamente padrões de discriminação em processos seletivos de empresas. Como foi a palestra? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Inspiradora, Sofia respondeu, sentando-se ao lado dele. Mais uma empresa decidiu adotar nossas práticas. Mais pessoas vão ter oportunidades que não teriam antes. Pedro finalmente olhou para ela. Mãe, você tem noção do impacto que causou no mundo? Sofia pensou na pergunta. Sabe, Pedro, eu não mudei o mundo. Eu apenas lembrei as pessoas de algo que elas já sabiam. Que todos merecem ser vistos, ouvidos e valorizados. A mudança sempre esteve dentro delas. Eu apenas dei permissão para expressá-la. Ela olhou pela janela da cozinha, vendo as luzes da cidade se acenderem na escuridão. A verdadeira mudança, Sofia continuou, não vem de grandes gestos ou políticas corporativas. Vem de pequenas escolhas diárias. A escolha de ver humanidade onde outros veem apenas função. A escolha de dar chances onde outros veem riscos. A escolha de construir pontes onde outros cavam trincheiras. Pedro fechou o laptop e olhou para a mãe com admiração. Você sabe qual é sua maior conquista? Qual? Não é ter virado diretora. Não é ter transformado empresas, não é ter criado a fundação. É ter me ensinado que o valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é. E que nossa responsabilidade é ajudar outros a descobrirem quem realmente são. Sofia sentiu lágrimas de gratidão enchendo seus olhos. Todas as humilhações, todas as dificuldades, todas as noites em que havia se perguntado se conseguiria reconstruir sua vida, tudo isso havia valido a pena por aquele momento. Pedro, ela disse, posso te contar um segredo? Claro. No dia em que Roberto me humilhou no banheiro, eu chorei. Chorei de raiva, de frustração, de sentir que não valia nada, mas também chorei de alívio. Alívio? Porque finalmente alguém havia me dado a oportunidade de mostrar quem eu realmente era.
Mesmo que essa pessoa pensasse que estava me humilhando, na verdade estava me libertando. Às vezes as piores coisas que acontecem conosco são disfarces das melhores oportunidades da nossa vida. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, mãe e filho, contemplando uma jornada extraordinária que havia começado com humilhação e terminado com transformação. Naquela noite, antes de dormir, Sofia escreveu em seu diário, um hábito que havia desenvolvido durante os anos difíceis e mantido durante os anos de sucesso. Hoje completei 10 anos desde o dia que mudou minha vida. Não o dia em que fui promovida, mas o dia em que fui humilhada. Porque foi naquele dia que parei de me esconder e comecei a brilhar. Aprendi que nossa maior força não vem de nunca cairmos, mas de como nos levantamos quando caímos. Que nossa maior vitória não é derrotar nossos inimigos, mas transformá-los. Que nossa maior vitória não é derrotar nossos inimigos, mas transformá-los em aliados. E que o verdadeiro sucesso não é sobre o que conquistamos para nós mesmos, mas sobre quantas portas abrimos para outros. Aprendi que a vingança mais poderosa contra aqueles que nos subestimaram não é a destruição, mas a construção de algo tão extraordinário que eles próprios pedem para fazer parte da nossa história. Que carregar ressentimento é como segurar brasas ardentes esperando ferir outra pessoa. Quem se queima somos nós mesmos. Descobri que quando escolhemos responder ao ódio com compaixão, à injustiça com justiça e à humilhação com dignidade, não apenas nos libertamos das correntes do passado, mas criamos um futuro onde outros podem se libertar também. Porque toda vez que transformamos nossa dor em propósito, nossa ferida em força, nossa queda em renascimento, estamos provando para o mundo que nenhuma circunstância externa pode definir nosso valor interno. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, que nossa humanidade não se mede pela posição que ocupamos, mas pela forma como tratamos aqueles que estão nas posições que já ocupamos um dia. Fim da história.